Assim nos diz a palavra do Senhor. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço, ó Pai, revelação da Tua Palavra, eu te peço entendimento da Tua Palavra, eu te peço direção para as nossas vidas, tanto para nós que estamos aqui, ó Pai, como para aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Ministra sobre todos, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a manifestação do Pai. Como introdução a esta palavra, eu quero ler aqui com vocês em Gálatas. Nós vamos ler alguns versículos aqui em Gálatas, no capítulo 3. Nós vamos ver aqui a partir do versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aqui eu quero que você entenda inicialmente, nós temos um Pai, e o nosso Pai é o Criador de todas as coisas. O nosso Pai é o dono de tudo, nós somos seus filhos. Eu já falei algumas vezes sobre isso, então eu espero que isso esteja claro, apenas uma constatação. E como é que esse Pai trata os seus herdeiros? Opa! Deus Pai tem filhos, dos quais eu faço parte, então todos nós que estamos aqui somos herdeiros de Deus, somos herdeiros do Pai. Aqui, meus irmãos, nós já falamos isso na quarta-feira, e vou repetir isso agora. Essa constatação vai fazer com que você acesse aquilo que o Senhor preparou para você, aquilo que o Senhor entregou para você. Qual é a parte de Deus? Gerar os seus filhos, cuidar dos seus filhos. Nos tempos bíblicos está bastante claro, e vastamente tem isso nas Escrituras, que o pai entesoura para os filhos, ou seja, é uma obrigação de todo pai deixar uma herança para os seus filhos. Estamos falando aqui do plano de Deus, da visão de Deus para o seu povo. Se você recebe Deus como seu pai, automaticamente você também é herdeiro de Deus. E isso, meus irmãos, é um fato bíblico que todos nós podemos ter acesso através das leituras, não apenas esta pequena porção que eu leio com todos vocês aqui. Então, na qualidade de herdeiros, e eu não estou falando aqui para aquelas pessoas que vão ficar com um presente. Eu não estou falando aqui para aquelas pessoas que vão ficar com um pedacinho, com a pontinha, não. Eu estou falando aqui para homens e mulheres que são herdeiros de Deus, que têm parte da herança como um todo. Não é só um pedaço. Essa é que é a visão de Deus. A visão de Deus, Ele entesoura para os seus filhos, assim como os pais. Então aqui, dentro deste contexto, nós temos que nos colocar como herdeiros de Deus. Nós temos que apresentar a Deus um plano de como nós vamos utilizar a herança que o Senhor nos dá. E nós sabemos a vontade do Pai de como Ele quer que nós utilizemos. O Pai vai avaliar se você já é maduro o suficiente para herdar,
se você já é maduro o suficiente para administrar. Não podemos pegar aquilo que é nosso antes da hora, porque às vezes nós vamos fazer aquilo que desagrada a Deus, mas nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor reservou para nós na hora de Deus. Seguindo aqui em Gálatas, agora no capítulo 4, nós vamos aqui 4, 1 e 2. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Enquanto o herdeiro de uma família, de um pai rico, for criança, ele vai ter tutores, administradores. Não vai ser ele que vai, por exemplo, fazer o pagamento dos funcionários. Não é ele, por exemplo, que vai administrar o seu próprio cartão de crédito. Não é ele que vai administrar os bens, porque ele ainda é menino, ainda é criança. Muitas vezes, irmãos, Deus não proporciona a algumas pessoas algumas possibilidades, porque eles se comportam de uma forma que desagrada a Deus. Aqui o Senhor deixa claro, isso aqui nós estamos falando de um exemplo que o apóstolo está dando prático. Veja, só depois de adulto é que o herdeiro vai começar a administrar os bens que são dele. Agora versículos 3 ao 5. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Fora da presença de Deus, eu não tenho direito à herança de Deus. Por quê? Eu estou fora da adoção de filhos. Então o apóstolo, depois de ele dar o exemplo, ele explica, vocês estão prestando atenção que o exemplo do apóstolo é o seguinte: quando que nós éramos meninos? Fora da presença do Senhor, distantes de Deus. Agora na presença de Deus, nós já começamos a entender as coisas. Nós somos herdeiros de Deus. Agora, ele vai falar a partir aqui do versículo 6. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então todos nós temos o Espírito de Jesus, o Espírito do Filho de Deus, que é o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai também. Assim que já não és mais servo, mas filho, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O apóstolo está reafirmando isso aos Gálatas, e essa mensagem chegou até nós. Ele está colocando na mente dos Gálatas e falando: olha, vocês são filhos e são herdeiros de Deus. Vocês são os herdeiros da promessa. A promessa que Deus fez a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vocês vejam que o texto é claro, não resta nenhuma dúvida para nós. Só que nós precisamos fazer essa transição de meninos, que no caso são servos, são trabalhadores, para filhos. Porque muitas pessoas já desceram as águas do batismo, já estão congregando, mas elas ainda têm a mentalidade de trabalhadores, elas ainda têm a mentalidade de pessoas que estão lá embaixo no serviço. Elas não tomaram posse da herança, eles não entendem: eu sou um filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Por mais que a gente repita isso, mas a pessoa precisa entender que ela é. Porque se você não tiver esse entendimento, vai ficar difícil de você compreender a vontade do Pai para você. Mas a vontade do Pai é essa: é que você cresça, que você amadureça e que você exerça o seu papel como herdeiro dele. Versículo 8.
Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Esse era o propósito. As pessoas viviam desgarradas. Nós vivíamos longe de Deus, longe da vontade de Deus. E aí, versículo 9 em diante. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Estava tendo um problema com os Gálatas. Agora, será que nós estamos tendo esse mesmo problema? Esse é um pensamento que nós temos que desenvolver agora. Qual era o problema dos Gálatas? Os Gálatas, eles achavam que um amuleto tinha poder. Eles achavam que eles cresceram numa outra cultura, que eles tinham que fazer algum tipo de sacrifício para receber. Nós temos isso na nossa cultura. Muitas pessoas acreditam que para receber algo de Deus, a pessoa tem que dar algo para Deus. Isso é a cultura das oferendas. As entidades em geral, os falsos deuses, eles pedem uma oferenda. E a pessoa leva o que a entidade pede, para que a entidade faça o que a pessoa está querendo. Não se trata disso. Isso é para os trabalhadores, isso é para os servos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A nossa posição em Deus não é oferecer, irmão. Como que eu posso oferecer alguma coisa para aquele que é dono de tudo, inclusive da minha própria vida? É ilógico. Mas você sabia que existem muitas pessoas que pensam assim? Olha, se eu fizer isso, o Senhor me fará aquilo. Se eu fizer isso, o Senhor me dará aquilo. E não é assim que funciona. Como é que funciona com Deus? Ele é o Pai, você é o Filho. Você entra na casa, você come na mesa do Pai, você anda no quintal do Pai, você dorme na casa do Pai, você acorda na casa do Pai, você serve na casa do Pai como herdeiro. Entendeu como é que funciona? Não é que você vai ali para buscar um presente, para buscar o 13º. Não! O seu pai não vai te dar o 13º, ele vai te dar a herança toda, a fazenda toda, o reino todo. Então muitas vezes, irmãos, nós, por causa da nossa cultura, nós trabalhamos assim, na cultura do 13º salário, do 14º salário, na participação dos lucros da empresa. Nós, irmãos, não temos participação nos lucros, nós somos os donos da empresa, entendeu? É isso que o Senhor está mostrando. Mas as pessoas que estavam lá, elas ainda queriam voltar aos rudimentos antigos, voltar àqueles aprendizados antigos. Aí se eu fizer tal coisa, será que eu vou ter resposta? Irmãos, preste atenção. Uma das perguntas que a gente escuta muito, na nossa vida, desde que nós entramos para a igreja, é: o que é que você ganha sendo crente? O que é que você ganha indo na igreja? Eu não estou vendo ninguém dar nada nas outras religiões também não. Devolva a pergunta. O que você ganha sendo dessa religião que você é? Devolva a pergunta e vamos ver o que a pessoa vai falar. Sabe por quê, irmãos? Mesmo que inconscientemente, eles sabem que nós ganhamos o reino. Eles sabem que nós somos donos de todas as coisas. Então isso não é para te desanimar. Isso não é para te entristecer. O que você está ganhando? Eu faço parte da herança de Deus para a humanidade, para a terra, para tudo. Eu sou filho, eu estou dentro do plano de Deus. Agora veja bem, dentro deste plano de Deus, como vocês viram, o Senhor dará condições de você administrar aquilo que Ele quer que você administre, mas tem que ser na visão de Deus. Vou te dar um exemplo. Nós temos aqui esse trabalho e vamos supor que nós fôssemos comprar aquele terreno ali da esquina
onde funcionava o banco ali, que ali está à venda. Ele custa 15 milhões. Aí você fala assim, não, eu vou lá e vou comprar aquele terreno e vou doar para a obra de Deus. Mas pastor, 15 milhões é muito dinheiro. Mas por que você acha que é muito dinheiro, se o nosso Deus é o dono de todas as coisas? Eu, irmãos, não estou aqui para ficar rico, porque a minha função de pregador da palavra não é essa. Mas você pode sim ficar rico, você pode sim prosperar na presença de Deus, se você for um filho maduro, um filho inteligente, um filho crescido diante da presença de Deus, que não vai se deslumbrar com 15 milhões, nem com 20 milhões, nem com 1 bilhão, sabe por quê, irmão? Porque você entende que o teu pai é o dono de tudo, e ele vai entregar a administração dos bens e das riquezas nas suas mãos, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, para que você pegue, olhe os lugares onde está precisando ser sustentado, como nós temos asilos precisando de ajuda, nós temos lugares onde tem os órfãos, as crianças abandonadas precisando de ajuda, nós temos as pessoas pelas ruas. A questão é, se você quer abraçar o desafio de administrar riquezas para Deus, se você quer abraçar o desafio de administrar indústrias para Deus, de administrar fazendas para Deus, de administrar riquezas para o Senhor, dizendo assim, eu sou só um mordomo, eu estou aqui como filho, mas eu não vou me deixar levar pelas riquezas. O problema é que Deus, ele não entrega muita coisa, porque o coração das pessoas muitas vezes está longe do plano, está longe do propósito. Mas você pode escrever, multiplicar por 10 o número de lojas que você tem, multiplicar por 1000 o número de franquias que você tem. Se você sonha, se você pensa, foi Deus que colocou isso em você. Agora você tem que colocar, você tem que escrever junto, dizendo assim, Senhor, eu quero te glorificar, eu quero fazer a tua obra, eu quero continuar fiel, eu quero continuar te exaltando, porque eu sei que o Senhor é dono de todas as coisas, e eu já sou um filho maduro, que não vou me deixar levar pelas riquezas. Tem pessoas que se você der 100 reais para ela, ela vai gastar os 100 reais. Se você der 1.000 reais para ela, ela vai gastar os 1.000 reais. Se você der 10 mil reais para ela, ela vai gastar os 10 mil reais. Se você der 100 mil reais para ela, ela vai gastar os 100 mil reais. Por quê? Porque ela é ainda uma criança, um bebê, que acha que pode gastar tudo que tem. Preste atenção. Agora, tem pessoas que você vai dar 10 mil reais para ela, e depois ela vai dizer, olha, eu já cheguei nos 15 mil. Você entendeu? A diferença, meu irmão, de você ser um filho maduro na presença de Deus, de você ser uma filha madura na presença de Deus, é entender que o que Deus tem é seu, mas você precisa estar pronto para administrar. Por que tem outras pessoas administrando? Porque nós ainda não amadurecemos em Deus. Agora, esta revelação é para mudar a sua vida. Esta revelação é para mudar a história aqui da primeira igreja. Esta revelação é para mudar a história da nossa capital. Irmãos, eu quero que Vitória, a capital do Espírito Santo, seja o lugar onde tenha as pessoas mais ricas do Brasil e do mundo, e que elas estejam congregando aqui, dando glórias ao nome do Todo-Poderoso. Nós temos portos, nós temos aeroporto, nós temos tudo aqui para poder glorificar a Deus, e nós podemos exaltar o nome do Senhor. É só nós amadurecermos em Deus e dizermos, Senhor, tudo será para a tua glória, tudo será para o louvor do teu nome. Eu quero que desça aqui caravanas de aviões fretados para vir aqui receber a bênção e o poder de Deus, porque Deus é poderoso para fazer estas coisas. Mas Deus precisa encontrar em nós filhos amadurecidos, filhos que não vão ficar deslumbrados, que não vão pegar o dinheiro e sair comprando 20 carros de luxo, mas vão pegar e vão investir naquilo que é necessário, naquilo que é preciso. Deus quer fazer obras, sim, Ele quer salvar os órfãos, quer salvar as viúvas, quer. E como é que Ele faz isso? Através dos seus filhos.
Mas os filhos de Deus, irmãos, eles precisam entender que é preciso estar crescido, é preciso estar amadurecido para receber aquilo que Deus tem para entregar. Preste atenção. Quando eu estiver pregando para os maiores milionários do planeta e você estiver na plateia, você vai falar: rapaz, esse homem não era maluco não, o que ele falou Deus fez, porque essa não é a minha vontade, é a vontade de Deus, porque a obra de Deus só pode ser feita através de investimento. E quem é que vai investir na obra? São vocês. Entendem isso? Então, mas eu não tenho nada. É isso que é o bom. Pronto, está tudo certo. Você não tem nada, então é isso. É você que Deus quer fazer multiplicar. Porque se você não tem nada, é um bom sinal. Porque tudo que você tiver a partir de hoje, você sabe, é o Pai que está depositando na minha conta, é o Pai que está abrindo a porta, é o Pai que está fazendo. Então eu vou fazer girar. Irmãos, eu sempre tive mentalidade de rico, morando num corpo de pobre. É muito bom, irmão, pensar, maravilha. É gostoso. É gostoso. Mas veja bem, as pessoas, irmãos, elas querem ridicularizar o povo de Deus, querendo dizer que o nosso Pai nos abandonou. Não é que Ele nos abandonou. Não é que Ele nos deixou de lado, é porque muitas vezes o povo de Deus não entende que aquilo que Deus quer entregar, não é para você pegar e guardar para você, é para você pegar e multiplicar, e entregar, e fazer. E quanto mais você tiver esta consciência de fazer para multiplicar, mais Deus multiplicará sobre a sua vida. Eu já falei para minha esposa: Vitória será a nova Manhattan do mundo. Aqui será o lugar onde Deus vai mostrar que Ele é o Todo-Poderoso nos céus e na terra. E eu faço parte destas pessoas. Você faz parte dessas pessoas. Irmãos, Deus, quando Ele quer fazer uma coisa, não adianta, Ele faz. Ele não precisa de mim, não. Ele faz porque Ele é Deus, Ele faz porque Ele quer. Agora veja bem, esta palavra pode não servir para alguém, mas pode servir para muitos. Porque se Deus colocou isso na sua mente, se Deus colocou isso no seu interior, é porque Ele quer fazer. Irmãos, eu tenho 2 exemplos. Eu não sei se eu vou cumprir a promessa de acabar no horário. Agora eu estou começando a ficar com medo. Meu Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ver aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20 a 24. Aqui é a resposta prática para um filho que saiu da presença do pai e depois voltou sem nada. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Se alguém está distante de Deus, Deus o receberá, Deus o vestirá, Deus o consolará. Está vendo o papel do pai? É acolher o filho, é vestir o filho, é tratar o filho bem. Ótimo, fez festa para o filho, tudo bem. Mas preste atenção aqui, como o pai tratou o filho que permaneceu ao seu lado. Capítulo 15 mesmo de Lucas, só que versículo 28 em diante.
Mas ele, o filho mais velho, se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Preste atenção na revelação de Deus para a sua vida. Preste bastante atenção em mim. E só eu vou falar isso. Ninguém mais falou isso na face da terra. Só eu vou falar isso. E é para vocês mesmos. Preste atenção no que eu vou falar agora. O filho mais velho, ele não tinha um planejamento para receber alguma coisa do seu pai. Ele tinha só a mentalidade de trabalhador. Inclusive, quando ele chega, o seu pai está fazendo uma festa para o seu filho mais novo, que o tinha abandonado e que tinha desperdiçado a sua riqueza, gastando com coisas erradas. Mas neste momento, quando ele volta, ele fica triste, porque ele disse assim: olha, o Senhor nunca me deu um cabrito sequer, mas nem um cabrito, porque esse teu filho veio, só matou o bezerro cevado, o bezerro gordo, e eu nunca tive um cabrito. Aí o pai deu uma notícia para ele, que é a notícia que eu recebi de Deus: tudo o que eu tenho é seu. Às vezes, irmãos, as pessoas têm dificuldade, como eu, de entender isso. Tudo o que eu tenho é seu. Você, se quiser, pode matar 5, 6 bezerros. Você pode fazer o que você quiser, mas você precisa ter um planejamento para isso. Ele nunca tinha feito aquilo, ele nunca tinha pego lá alguma coisa para fazer o que ele queria, que era uma festa, se alegrar com seus amigos, mas ele recebeu uma palavra do pai. Esse é o papel do pai, esta é a manifestação do pai. O pai chegou do lado de fora e se manifestou a ele dizendo: tudo o que eu tenho é seu. Então, o que o Senhor tem? Do Senhor é a terra, a sua plenitude. Tudo que existe na terra é do Senhor. Então tudo é teu. É difícil de acreditar nisso, porque é uma coisa gigante, é uma coisa maravilhosa. Mas para isso, irmãos, nós temos que sair da mentalidade de trabalhadores, e nós temos que entrar na mentalidade de filhos. Qual é a mentalidade de filho? Você pode pegar, por exemplo, alguma coisa para vender. Vamos dar um exemplo de paçoca, aquela paçoquinha. E você pode pegar aquilo e orar e falar assim: Senhor, aqui está esta paçoca. Eu quero vender para glorificar o teu nome através desta venda. E onde eu vender, Senhor, que estas pessoas também sejam abençoadas e tocadas. Eu sou teu filho, eu sou teu herdeiro, e eu quero ver o Senhor manifestar o seu poder. Irmão, não vai voltar nenhuma para casa. Por quê? Porque a sua posição ali é de herdeiro. Você vai sair para vender algo que é de Deus, algo que é dele. Quando você pegar um contrato na sua mão, você vai pegar aquele contrato e você vai dizer: Senhor, este contrato eu quero assinar como filho, eu quero assinar como herdeiro. Ah, mas está muito complicado, mas eu vou assinar assim mesmo. E eu creio que o Senhor é poderoso para começar a dar a provisão. Você não vai assinar como aquele trabalhador assalariado que ganha X por mês. Você não vai entrar naquela promoção apenas porque é uma promoção, e você vai dividir em 24 vezes, em 48 vezes. Quando você entrar em qualquer coisa, entra agora, a partir de hoje, como herdeiro de Deus, das promessas de Deus e do poder de Deus. E quando você
fizer isso, o que vai acontecer? O poder de Deus vai começar a operar. Aquilo que é seu vai começar a aparecer. Aquilo que é para você, o Senhor vai começar a entregar. Porque você colocou primeiro diante de Deus, para depois você sair e fazer o que você precisa. Entenda uma coisa, hoje Deus está mudando a sua mentalidade para a mentalidade de herdeiro. Herdeiro de Deus, herdeiro de Deus. Mas isso, meu irmão, não sou eu que vou fazer com você, não. É o Espírito Santo. Você vai ver. Não sou eu que vou fazer, não. Que eu não tenho nenhum poder. Mas o Senhor tem todo o poder para realizar. As pessoas, irmãos, tiram sarro de nós. Ah, mas vocês não vão conseguir. Igual tiraram sarro de mim aqui. Quando a gente começou a fazer os banheiros que ficou em 170 mil reais, não vai sair, não vai ficar pronto. Todas as pessoas que vieram aqui, que não são da nossa igreja, elogiaram porque, irmãos, depois de 66 anos começou a ser feito e com 68 terminou. E escute o que eu estou te falando, isso é só o começo, porque se Deus quer fazer coisas extraordinárias, Ele vai te prosperar, para que você prospere a sua obra. Se prepare para receber o melhor de Deus na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você pode olhar para mim e me ver como um derrotado. Você pode olhar para mim e me ver como um qualquer. Mas entenda, o meu Pai é o dono de todas as coisas. O teu Pai é o dono de todas as coisas. E é assim que nós vamos trabalhar. Quando estiver fazendo fila aí fora, para as pessoas entrarem, e você tiver que ficar lá na ponta, entrando na fila, porque não vai caber, você vai ver o poder de Deus, porque isso aqui, irmão, não é obra de homem, isso aqui é uma obra do Deus Todo-Poderoso, e ela vai prosperar. Agora veja bem, eu estou entregando isso para você. Se você não quiser, outro vai querer. A bênção da prosperidade e do Deus provedor está aqui sobre a sua vida. Se você abraçar esta bênção, se você quiser esta bênção, é sua. Você é herdeiro e nós vamos, irmãos, trabalhar assim. Eu nem gosto de falar de dinheiro, eu estou falando de herança. Porque para mim o dinheiro, irmão, é uma coisa supérflua. Mas eu estou falando de herança, eu estou falando de posse, eu estou falando daquilo que Deus pode fazer a partir de você, do seu sonho, do seu objetivo, que não foi você que pensou, foi Deus que pensou e colocou dentro de você, e o Senhor sabe o que Ele fará através da sua vida. Agora entende, irmãos, essas palavras, elas são para nós, elas são para a igreja. Mas nós, irmãos, precisamos ter a mentalidade de herdeiros. Você é herdeiro. Filho, tu sempre estás comigo. São vocês, irmãos. E todas as minhas coisas são tuas. Todas. Quando eu precisar viajar para algum lugar, eu vou ligar para você. E você vai mandar pousar seu avião ali, ó, para me levar. O dia que eu precisar fazer qualquer coisa aqui fora, ó, eu preciso ir em São Paulo, você vai me emprestar a sua cobertura lá em São Paulo para eu ficar, porque eu não preciso, irmão, ser rico, basta que o Senhor prospere a sua vida, basta que o Senhor multiplique na sua vida. Quando eu precisar, eu vou te ligar e você vai ter muito para entregar, porque não vai faltar na sua vida, não vai faltar na sua casa. Olha o que a palavra de Deus diz: tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Porque Jesus nos escolheu para isso, para realizarmos a sua obra. E euzinho aqui, libero a bênção dos provedores sobre a sua vida. Eu estou te falando, você se tornará um provedor da obra de Deus, da sua casa,
da sua família. E não fica rico só jogador de futebol, não, irmão. Não fica rico só quem nasceu em família rica, não. O Deus Todo-Poderoso pode te prosperar sim, para que você dê testemunho da glória de Deus, para que você faça a obra de Deus. Esta é a palavra de Deus nesta noite, que muda as nossas vidas. Você é herdeiro, e eu quero ver alguém discutir com Deus. Tudo que você pensou e sonhou para fazer para Deus, Deus concederá a você esta possibilidade. Eu não preciso falar isso para te agradar, porque terça-feira eu vou estar aqui na oração, quarta-feira, se Deus quiser, eu vou estar aqui no culto Casa do Pai, sexta-feira eu vou estar aqui na Sexta Profética, já estou dando todos os avisos, e se Deus quiser, vou estar aqui no domingo de manhã e no domingo à noite. Eu não vou fugir de Vitória, eu vou ficar aqui, porque é aqui que Deus vai fazer. Então eu não vim aqui fazer uma campanha e te enganar, e falar para uma mentira para você, para eu fugir e me esconder, e depois ninguém me achar. O que eu estou te falando aqui é da parte de Deus para a tua vida. Se você crê, irmão, você verá Deus multiplicando extraordinariamente sobre a sua vida, para que esta obra venha a prosperar, para que esta obra venha estar no lugar que Deus separou para ela. Os americanos, eles investiram aqui, eles investiram para que esta obra fosse feita no Brasil, e vocês vão pagar a minha passagem para eu fazer culto lá no Templo dos Anjos, em Los Angeles, na Igreja do Evangelho Quadrangular, porque esta igreja, esta aqui onde você está, ela prosperará através da sua vida, prosperará através da sua vida. Você já viu prosperidade? Ainda não. Verá a partir de hoje. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso,